Antes de passar a palavra imediatamente ao nosso palestrante, uma pequena observação. Ontem eu fiz um poema na abertura do evento aqui, muita gente gostou e eu fiquei com receio que muitos não gostassem. Fiquei com tanto receio que o último verso daquele poema eu compus na piscina às 6 da tarde e eu cortei, não fiz aqui, mas eu falei para o Másio no jantar, ele falou, devia ter falado. Então, o último verso daquele poema dizia mais ou menos assim: puxaram o freio de mão, paralisaram a nação, travaram a economia. Eu já nem ligo a televisão, é só notícia de corrupção, um novo escândalo a cada dia. Corruptos e corruptores, delatados e delatores, do mesmo saco é a farinha. Os peões de um bispo já estão presos de fato, só falta agora a Lava Jato prender o rei e a rainha. Para a primeira conferência da manhã de hoje, convidamos o Dr. Henrique Hoffmann Monteiro de Castro, delegado de polícia do Estado do Paraná. Ele vai nos falar sobre o tema Independência Funcional do Delegado de Polícia na busca da verdade. Bem, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar no evento dessa abrangência e categoria, organizado pela categoria dos delegados de polícia, e demonstra, né, um evento dessa magnitude, o patamar, na verdade, que a classe, a carreira dos delegados de polícia atingiu. Como formadores, mais do que formadores de opinião em geral, formadores de opinião jurídica, e nos coloca no patamar de, no mínimo, igualdade com as demais carreiras jurídicas. Bem, sem maiores delongas, eu queria primeiro me apresentar, agradecendo o convite que me foi formulado pela Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil, na pessoa do Dr. José Paulo Pires, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, na pessoa do Dr. Cláudio Marques, demais autoridades que ajudaram a organizar esse evento, tais como FAEPOL, enfim, todos os órgãos e autoridades que foram apresentados ontem. Bem, eu sou delegado de polícia aqui no Estado do Paraná, sou professor da FACNOPAR em Apucarana, coordenador de uma pós-graduação em Ciências Criminais, coordenador de um curso SEI para delegado de Polícia Civil, professor convidado da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, da Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, lecionei no curso de formação dos defensores públicos de Santa Catarina, e aí é muito interessante também, eu sempre comento, né, que com isso a gente vai rompendo aquela visão antiga de que a figura do delegado de polícia é uma figura contraposta à do defensor público, né, quando na verdade a função principal, e a gente vai falar aqui hoje sobre isso, a função principal do delegado de polícia é garantir direitos fundamentais. Então, não somos contrapostos, não, apesar da diversidade de funções, ao cargo de defensor público. Professor da Escola Nacional de Polícia Judiciária, convidado aqui também na Escola Superior de Polícia Civil, com o Dr. Rogério, inclusive, que vai tecer suas considerações logo após essa minha fala. Criamos uma coluna recente no Conjur, para quem ainda não conhece, ocupando um espaço que, na minha concepção, já deveria ter sido ocupado há muito tempo, já que outras carreiras, tais como o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, eles já têm esse espaço lá, nesse importante veículo de comunicação, que é o consultor jurídico. Estamos lá também para fazer considerações sobre a carreira, sobre assuntos atinentes à investigação criminal. Juntamente, inclusive, com o Dr. Rochester, que também vai palestrar aqui nesse evento, assessor jurídico da Federação, enfim. E minha formação é pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em Direito Penal, Processual Penal e Segurança Pública. Bem, fui delegado também, só um ponto importante, no Estado do Mato Grosso, antes de vir para aqui para o Paraná. Eu queria falar hoje sobre independência funcional dos delegados de polícia, um tema relevantíssimo, que, muito embora eu acredite ser, de certo modo, até óbvio, eu acredito que tem que ser falado, tem que ser difundido, a gente vê isso na prática, né? Muitas vezes os próprios delegados de polícia ou não têm o conhecimento, às vezes, aprofundado
num nível necessário, ou têm o conhecimento, mas se sentem, de alguma maneira, coagidos ou desconfortáveis em aplicar esse conhecimento que a gente vai ver aqui hoje. Enfim, eu queria começar falando com relação à investigação preliminar. As finalidades da investigação preliminar, tida como um gênero, né, do qual faz parte, certamente, o inquérito policial, o termo circunstanciado, etc. É uma visão que vem sendo propagada na doutrina e, de certo modo, de maneira irrefletida, que a investigação preliminar seria um procedimento unidirecional, né? Teria como finalidade única servir o Ministério Público, o órgão acusador, dos subsídios necessários para deflagrar uma ação penal. Esse conceito vem sendo repetido há muitos anos pela doutrina, especialmente oriunda do próprio parquet, como se a Polícia Judiciária tivesse, então, esse único propósito, de servir como suporte à acusação, relegando a defesa em segundo plano. E essa visão ela tem que ser desmistificada, tem que ser superada. Na verdade, certamente o inquérito policial e a investigação preliminar, né, como um todo, ela pode sim servir para esse propósito. Ela pode ter, então, essa importante função, que é levar provas ali para o órgão acusador, para ele poder deflagrar a persecução penal, a ação penal, mais especificamente. Mas, muito mais do que isso, o delegado de polícia, como autoridade imparcial na persecução penal, imparcial, assim como o próprio Poder Judiciário, então, na nossa concepção, seriam os dois órgãos imparciais na persecução penal, justamente Polícia Judiciária e Poder Judiciário. A função tem que ser muito mais do que isso, muito mais do que servir como suporte à acusação. Tem que ser uma função de apurar a verdade, sirva a quem servir. Certamente, em muitos casos, e na maioria deles, serve para a acusação, mas quando não forem encontrados elementos suficientes para deflagrar uma ação penal, então ela serve perfeitamente à defesa, vai embasar um pedido de arquivamento pelo Ministério Público, né, ou o próprio delegado de polícia, claro, nada impede que ele sugira isso, não há nenhum problema. Às vezes a gente vê autoridades policiais acreditando que sequer podem opinar ao final das investigações, quando não só pode, mas deve fazer isso. Não há qualquer problema em emitir juízo de valor, ele deve fazer isso, na verdade. Enfim, então, há duas funções principais, né? A preparatória, que é essa de fornecer provas para a acusação, ela existe, só que ela é subsidiária, né? Ela pode acontecer, mas nem sempre ocorre. Na verdade, a função principal é a preservadora, é uma função de garantir direitos fundamentais, de impedir que ações penais temerárias sejam promovidas, né? Ou seja, reunir elementos para servir de apoio também à própria defesa. E isso foi consignado aqui no último encontro nacional, aqui também em Foz, por meio do enunciado 2. A gente pode ler que o inquérito policial e qualquer outro procedimento investigatório instaurado pelo delegado de polícia, ele tem natureza imparcial e garantista, devendo ser conduzidos em conformidade com os direitos humanos e garantias fundamentais do cidadão, com o objetivo precípuo de buscar a verdade. Então, esse que é o principal objetivo, essa é a principal finalidade, muito mais do que ser um órgão auxiliar da acusação, né? A Polícia Judiciária, num Estado democrático de direito, não pode se limitar a servir como um assistente de acusação. Bem, eu coloquei aqui justamente o primeiro artigo que a gente fez na coluna que eu citei, no Conjur, foi para abordar esse tema, né? Que a missão da Polícia Judiciária é buscar a verdade e garantir direitos fundamentais, muito mais do que servir de suporte à acusação. Na verdade, essa caricatura aí, eu já falei com o Dr. Rochester, eu mandei um e-mail lá para o caricaturista, eu acho que ele pesou demais na caneta, mas tudo bem, né? É uma caricatura, apesar de alguns colegas terem brincado que ficou melhor do que o real, né? Mas eu levo na brincadeira essa afirmação. Bem, antes de falar propriamente sobre a independência funcional, a gente tem que discutir alguns aspectos com relação ao conceito de
agente político. Agente político, certamente não como membro de uma carreira política eleita, né? Mas num sentido muito mais amplo. Em primeiro lugar, os servidores públicos é uma divisão básica que a doutrina faz, se dividem entre servidores públicos comuns e uma outra categoria de servidores públicos especiais. Então, os comuns são aqueles a quem incumbem as atividades básicas e mais administrativas dos órgãos públicos, né? São aqueles que servem de apoio às atividades principais. Eles não têm independência funcional, eles se reportam sempre a uma chefia, né? Eles não têm autonomia, não têm independência no exercício do mistério. Agora, a outra categoria de agentes públicos, que são esses agentes especiais ou agentes políticos, e daí há uma divergência de nomenclatura na doutrina, esses sim, eles têm uma relevância um pouco maior, porque a eles incumbe o poder decisório. E se eles têm que tomar decisões fundamentais dentro de cada órgão, é uma decorrência, uma consequência, que eles têm que ter o poder de formar essas decisões, de externar as convicções de forma livre, né? Sem pressões, sem ter que se reportar à chefia com relação à atividade funcional propriamente dita. Enfim, isso porque as decisões, elas presumem-se são tomadas no interesse público, né? E não no particular. E se o interesse é público, o agente tem que ter liberdade para tomar todas as decisões, essas importantes decisões no contexto de cada órgão. Então, os principais que a doutrina coloca, agentes públicos ou servidores públicos especiais, seriam os chefes do executivo, os membros do legislativo, além disso, no âmbito do judiciário, os magistrados, e também aqueles ocupantes das principais carreiras jurídicas, né, que seriam, além de membros do Tribunal de Contas e diplomatas, defensores públicos, advogados públicos e delegados de polícia, né, como, repetindo, membros das principais carreiras jurídicas, que têm por missão, então, tomar decisões fundamentais no contexto do Estado democrático. Qual é a divergência doutrinária? Que parte dos professores denominam essa categoria de agentes públicos como servidores públicos especiais. E uma outra parcela já prefere usar a nomenclatura de agentes políticos, né? Não, repetindo, não levando o termo político em seu sentido estrito de membro de uma carreira eleita pelo povo. Por que é importante frisar isso? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já deu mostras, né, de que o delegado de polícia teria que ser enquadrado, sim, como membro de carreira jurídica, nessa categoria de servidor especial, de agente político. Em primeiro lugar, uma frase que já está aí, de certo modo, bastante conhecida, foi aquela proferida pelo ministro Celso de Mello, no STF, de que o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, pelo papel fundamental que exerce na busca da verdade, na garantia de um bem jurídico fundamental para o cidadão, que é a liberdade. Além disso, o próprio STF disse o seguinte também, que se a atividade se refere ao delegado de polícia, trata-se de uma atividade com caráter jurídico, ou seja, o reconhecimento que a carreira do delegado de polícia é uma carreira jurídica. Isso também me parece bastante óbvio, apesar de ainda ecoarem algumas vozes em sentido contrário, especialmente de outras carreiras, talvez buscando muito mais um embate corporativista do que propriamente acadêmico ou doutrinário. O STJ também já afirmou uma posição bastante interessante, que tem a ver com essa tipificação, digamos, do delegado como agente político, quando ele disse que há certos cargos no Estado cujos ocupantes agem em sentido estrito, stricto sensu, em nome do Estado. E dentre esses cargos está o delegado de polícia. Ou seja, o delegado de polícia age em sentido estrito como um representante do Estado, fala em nome do Estado, no caso, Estado de investigação. Então, a posição do STF e do STJ dando mostras que a carreira de delegado de polícia está inserida dentro de um contexto de agente político. Ainda no âmbito do judiciário, houve uma decisão bastante interessante em São Paulo, no juiz de direito, da comarca de Jales, doutor Fernando Antônio. Ele diz o seguinte,
os delegados de polícia, embora servidores do Poder Executivo, como todos sabemos, assumem em condição de agentes políticos. Ele afirmou expressamente, aqui não se trata nem de uma inferência, né, de um raciocínio por dedução. Então, os delegados assumem a condição de agentes políticos, desvinculados na atividade fim, pelo menos, das suas respectivas chefias. Por um motivo óbvio, a chefia, no âmbito da carreira de delegado de polícia, é uma chefia administrativa, né, que cuida das atividades meio, nunca para a atividade fim do delegado de polícia. Nesse ponto, atividade fim, a autoridade policial tem independência para poder tomar suas decisões, como a gente está vendo, de maneira livre, sem pressões num sentido ou em outro. Enfim, isso tudo no âmbito do judiciário. Agora, na parte doutrinária, há um excerto bastante interessante do Ferraioli, que é tido aí como o pai do garantismo, todos conhecem, talvez na sua principal obra, que é o Direito e Razão, que ele afirma que a polícia judiciária ela tem que ser desvinculada de todos os outros corpos de polícia, ou seja, das outras organizações policiais, e tem que ser dotada de uma certa gama de garantias, né, especialmente de independência, que seja similar àquelas que possuem o Poder Judiciário, que possuem os magistrados. Ele afirmou isso expressamente. Tem que ser dotadas, a Polícia Judiciária tem que ser dotada das mesmas garantias de independência que são dotadas o Poder Judiciário. É isso que ele falou. Se ele falou, tem um motivo, certamente, que não se limita ao corporativismo, né? Ele está falando por uma razão. A razão é essa, dotando de independência a Polícia Judiciária e o delegado de polícia, na condição de chefe da instituição, nós estamos, na verdade, protegendo o cidadão. O cidadão vai ter a certeza de que ele vai ser investigado, ou que ele vai ser protegido na condição de vítima, e essa investigação ela não vai ser conduzida de maneira diferente do interesse público. É essa a preocupação, muito mais do que conferir algum tipo de privilégio para a carreira. A preocupação aqui é com o cidadão. E, por fim, no âmbito doutrinário, o professor André Nicoliti, lá do Rio, coloca na obra dele, no Manual de Processo Penal, que a função de polícia judiciária, muito embora ela esteja destacada na Constituição, para aquele título da segurança pública, na verdade, essa função ela poderia estar catalogada nas funções essenciais da justiça, né, pela importância que tem, inclusive, para fortalecer o sistema acusatório. Porque, assim fazendo, a Polícia Judiciária, estando vista como função essencial à justiça, a gente consegue conferir ao sistema acusatório muito mais força, deixar o juiz livre, despido dessa preocupação em buscar provas, em influenciar na acusação. Então, a Polícia Judiciária livre, independente, como função essencial à justiça, ela é importante para o próprio sistema acusatório por essa razão. Permite que o judiciário não tenha preocupações nesse sentido, em garantir a acusação. Bem, como decorrência desse raciocínio, no sentido de que a investigação policial ela não é unidirecional e que o delegado de polícia ele ocupa uma função de agente político, disso tudo decorre a independência funcional nessa carreira, né? A independência funcional ela já foi também colocada de maneira inequívoca pelo próprio judiciário. Nesse mesmo processo lá na comarca de Jales, em São Paulo, o juiz teceu considerações bastante judiciosas quando disse que a liberdade de convicção do delegado de polícia constitui um verdadeiro postulado fundamental para que a investigação criminal possa ser firme e serena. Então, a liberdade de convicção, ou seja, independência funcional. Retirar do delegado de polícia essa liberdade de convicção na fase inicial investigatória, porque única e primeira em que se sente o calor dos fatos, arranha a rigidez do sistema acusatório. Então, é importante para o sistema acusatório que haja essa independência. E, além disso, quando o delegado de polícia está no exercício da sua função, como primeiro, ele coloca nesses termos, como primeiro promotor, como primeiro juiz do caso,
tem que ser ao delegado assegurada a necessária independência de atuação. O delegado é o primeiro promotor ou juiz, porque a gente sabe que está sempre lidando com a situação no calor dos fatos, há uma grande dificuldade, claro, em tomar decisões nesse contexto. Então, se o promotor e o juiz já têm que ter assegurada certamente a independência para poder tomar as melhores decisões, com muito mais razão o delegado, que tem essa dificuldade adicional para poder decidir. O legislativo é interessante colocar, e eu não vejo muitas discussões nesse sentido, se a gente for procurar nas justificativas e nos debates da confecção da Lei 2.830, de 2013, Lei de Investigação Criminal, ou Lei do Delegado de Polícia, que é o nome que se dê a essa lei, nos debates, então, nas justificativas, o Poder Legislativo deixou muito claro essa visão que ele possui, no sentido de que o delegado de polícia tem, sim, independência funcional. Basta ver, por exemplo, no parecer que foi dado ao projeto de lei que culminou na Lei 2.830, que o legislador disse que o delegado de polícia não é um mero aplicador da lei, mas um operador do direito que faz análise dos fatos apresentados para, então, extrair as circunstâncias que lhe permitam agir conforme a lei. A atividade do delegado de polícia, por estar diretamente relacionada com a proteção de direitos fundamentais, demanda profissionais qualificados. Esse foi um primeiro parecer. Na sequência, a gente tem a justificativa, a própria justificativa ao projeto de lei, onde o legislador diz o seguinte: para que a condução da investigação possa ser feita com eficiência, que a sociedade espera, faça necessária a garantia da autonomia da investigação criminal. Então, aqui já está ficando bem claro qual foi o propósito do legislador em editar essa nova norma, que é a 12.830. Com isso, quem ganha muito mais do que o delegado de polícia pessoa, quem ganha é a sociedade, com uma investigação com mais agilidade, com mais qualidade, com imparcialidade, porque isso garante, repetindo, que o delegado de polícia não sofra com interferências de qualquer tipo, evitando, então, discriminações benéficas ou detrimentosas, evitando, então, discriminações benéficas ou detrimentosas de qualquer espécie. Além disso, nas discussões da Comissão de Constituição e Justiça, nesse mesmo projeto de lei que originou a 2.830, a gente colhe lá o seguinte, que a atividade de investigação ela tem que ser isenta e imparcial, conduzida segundo critérios técnico-jurídicos. Isso tudo não sou eu que estou falando, não é nenhum delegado, isso é o Poder Legislativo também dando mostras do que é importante para a sociedade, garantir isso ao cargo, garantir independência. Além disso, a gente tem doutrina também reiterando essas afirmações, no caso aqui o Luiz Flávio Gomes e Fábio Scliar, no sentido de que o delegado de polícia tem sim independência funcional. Eu não vou me ater aqui à reprodução literal em razão do curto espaço de tempo que a gente tem. E por isso mesmo, várias constituições estaduais, a gente sabe, trataram de deixar expresso no texto constitucional que, a exemplo, por exemplo, da Constituição do Espírito Santo, o delegado de polícia é a legítima autoridade policial, a quem é assegurada independência funcional pela livre convicção nos atos de polícia judiciária. E essa mesma noção ela foi reproduzida em outros estados, por exemplo, Amazonas, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo, só a título de exemplo. Então, esse texto legal ele tem que ser, sim, consignado em todas as constituições estaduais e mais. Tem que ser registrado na Constituição Federal, certamente. Qual é o motivo disso não estar lá estampado de forma clara ainda, na nossa Carta Magna? Interesse da sociedade, eu acredito que tenha. Então, a gente precisa colocar força nisso. A gente está vendo aí discussões diversas sobre PECs diferentes. Esse aqui é um assunto que certamente merece estar hospedado na Constituição. Bem, visto isso, as origens da independência funcional e o que é propriamente independência funcional, mais do que no âmbito teórico, esse assunto gera reflexos práticos muito interessantes. Gera
perplexidades muito grandes na atuação do delegado na prática, pelo desrespeito a essa prerrogativa do delegado, e mais do que prerrogativa do delegado, esse direito do cidadão. Então, um primeiro ponto que é interessante é a própria análise da flagrância. Na análise da flagrância, como é que fica a posição do delegado? Ele tem liberdade de convicção, amparado na Constituição e nas leis, para poder decidir, ou ele é obrigado a prender, como muita gente ainda acha, né, que tem que prender, e não só a população leiga, né? A gente, na prática, vê que há membros de outras carreiras, mesmo juízes e promotores, que acreditam que têm o poder de influenciar ou determinar o delegado de polícia a decidir dessa ou daquela forma, o que, claro, representa um absurdo. Então, certamente a autoridade policial não é obrigada a lavrar flagrante simplesmente porque houve condução de suspeitos à delegacia, né? Ele vai fazer a análise jurídica, técnico-jurídica da situação, e entendendo que há os pressupostos, né, do 302 do CPP, ele vai lavrar. Se entender que não, ele faz a sua decisão fundamentada. E, enfim, expondo as razões, está absolutamente amparado. Eu vejo que há, em muitas situações, certo até receio de alguns delegados de polícia em decidir pela não prisão. É muito mais fácil encarcerar. Encarcerar, talvez juiz e promotor não se preocupam muito, né, em buscar as razões, em pedir explicações por que prendeu. Mas basta colocar em liberdade alguém que nós encontramos aí pelo país afora outras autoridades sentindo o direito de questionar o delegado por que ele não lavrou flagrante, né? E isso aconteceu, inclusive, aqui no Paraná, numa situação fática, em que nós atuamos por meio de uma comissão que foi criada aqui, Comissão de Defesa de Prerrogativas, no âmbito do sindicato, onde um policial militar, um chefe, salvo engano, um tenente-coronel, se sentiu no direito de oficiar o delegado de polícia, pedindo explicações por que ele teria decidido pela tipificação no artigo 28 da 11.343, em vez de lavrar um flagrante pelo tráfico. Sentiu no direito, pasme, de questionar por que foi decidido dessa maneira e não daquela. Nós atuamos por meio da comissão, expomos tudo isso, inclusive, que está aqui, né, explicar, porque certamente se trata de um agente público que deve desconhecer essa prerrogativa do delegado, e deixar bem claro que, assim como o delegado não pergunta ao juiz por que ele condenou, absolveu, ou porque o promotor acusou, deixou de acusar, né, ou, enfim, não se miscui na atividade fim da Polícia Militar, o delegado de polícia não tem que admitir interferências indevidas, né? Enfim, se houver o questionamento, claro, com a maior cortesia, o delegado vai perfeitamente mandar a cópia da sua decisão fundamentada e pronto. Mais do que isso, não há como a gente admitir interferências de outros órgãos no âmbito da Polícia Judiciária. Aqui mais um julgado do TJ São Paulo, em que ficou bem claro isso, que o delegado de polícia tem a faculdade de analisar as hipóteses de flagrante e tomar sua decisão sem estar sujeito a interferências de quem quer que seja, ainda que do próprio Poder Judiciário. Além da flagrância, a gente tem situação de análise da ilicitude, né, como segundo substrato do crime, e há aqui talvez um problema maior ainda do que na análise flagrancial, a análise pelo delegado de excludentes de ilicitude. Membros de outras carreiras aí também se sentem no direito de determinar, ou achar que o delegado de polícia não poderia fazer análise de excludente de ilicitude. E causa perplexidade pelo fato de ser lição básica de direito penal que a ilicitude é um dos elementos do crime. E não há em local algum na legislação, enfim, na própria Constituição, uma determinação no sentido de que a autoridade policial faça análise tão somente do fato típico, né? Ou seja, da tipicidade formal, material, mas, enfim, não há limitação do delegado de polícia na sua análise ao fato típico. Ele deve fazer uma análise global do que significa crime. E é a lição básica que a ilicitude faz parte do conceito de crime. Então, não só pode, mas deve o delegado fazer esse tipo de análise. Entendimento contrário levaria a absurdos, tais como
obrigação da autoridade policial prender o oficial de justiça. Varia absurdos, tais como obrigação da autoridade policial prender o oficial de justiça, porque ele violou o domicílio alheio para cumprir um mandado de penhora, ou vou prender agora o jogador de futebol que deu o carrinho no outro adversário e causou uma lesão corporal. Então, por que esses estudiosos, essas autoridades, não se insurgem com relação a esse tipo de situação? Que o delegado certamente não vai fazer flagrante. Agora, com relação à legítima defesa, há, de certo modo, uma implicância, né, em se admitir essa prerrogativa do delegado de polícia. Então, eu acredito que não seja interesse da sociedade em limitar o delegado a fazer essa análise. Caso contrário, nós iríamos encarcerar né, o ladrão que entra na casa alheia e, na iminência de ofender a integridade corporal, de tirar a vida do proprietário da casa inocente, ele é atingido na legítima defesa pelo proprietário. Agora, o delegado seria obrigado a prender uma pessoa como essa? Ou ele poderia fazer a decisão fundamentada, explicando o porquê da incidência dessa justificante? Então, enfim, isso é absurdo e cabe aos próprios delegados repudiar qualquer tentativa de retirar essa prerrogativa, né? Eu já me deparei com algumas situações na prática nesse sentido também, seja da polícia militar reagindo a uma agressão atual de um ladrão, teve que efetuar um disparo de arma de fogo de forma fatal, e eu não me vi obrigado a fazer prisão em flagrante de um policial como esse, que estava agindo realmente nos estritos limites da lei. Então, excludente de ilicitude é um assunto que é visto, de certo modo, até com constrangimento pelos delegados, e não há que ter qualquer tipo de receio em aplicar isso na prática. O Norberto Avena, eu trouxe um excerto aqui, que é promotor de justiça, coloca isso de forma expressa na obra dele, coloquei só porque é, inclusive, uma das citações que eu utilizo até nas minhas decisões, né? Ele coloca que, a despeito da literalidade do CPP, no sentido de que as autoridades deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito, a gente tem que encontrar e reconhecer uma margem de discricionariedade na atuação do delegado, para elidir imputações abstratas de omissão no dever de ofício dele. Ele tem que analisar a prisão em flagrante, se houver situação flagrancial e se estiverem presentes todos os substratos do crime. É isso. Além disso, a independência funcional da autoridade policial gera reflexos na análise da própria tipicidade, a análise do fato típico dentro da sua subdivisão em tipicidade formal e material. Aqui é uma discussão interessante que envolve a aplicação do princípio da insignificância, né? Trata-se de postulado hoje mais do que conhecido de todos os operadores do direito, e encontramos em alguns locais também uma certa incompreensão, talvez, de algumas autoridades, em admitir que o delegado de polícia pode e deve fazer a aplicação desse postulado durante a análise da tipicidade. Tipicidade hoje, quase a unanimidade se reconhece na doutrina e na própria jurisprudência, que ela não é apenas formal, ela envolve também um aspecto material, e justamente onde se encontra o princípio da insignificância. Então, alguns autores entendem que apenas o juiz estaria autorizado a fazer a aplicação desse princípio. Mas a doutrina mais moderna ela tem reconhecido expressamente o poder, dever do delegado em realizar essa análise, tais como o próprio professor Nicolite, do Rio, que é juiz de direito, o Kleber Masson, lá de São Paulo, promotor de justiça. Então, é uma análise que deve ser feita, né? O cidadão é quem vai ganhar com isso. Caso contrário, a gente vai continuar a ver processos de furto de alimentos de valores absolutamente insignificantes, de até R$50, uma galinha indo parar no STF, e é isso que tem acontecido aqui no Brasil. Por conta disso, eventualmente porque o próprio delegado de polícia não aplicou o postulado, posteriormente o promotor de justiça também não quis, né, ou não vislumbrou a aplicação do princípio, o próprio juiz chegou eventualmente até a condenar essa pessoa.
E aí a gente vai entupindo a Corte Suprema com situações dessa natureza. Enfim, mais um aspecto bastante interessante que envolve a análise aí dessa prerrogativa da independência funcional é o indiciamento. O indiciamento, nós sabemos, é um ato, uma decisão do delegado de polícia, e mais do que despacho, e aqui eu lembro, inclusive, as minhas discussões que eu tenho com o professor Rochester, que já há algum tempo vem batendo nessa tecla, e eu insisto também, fazendo coro para a voz dele, no sentido de que a gente tem que diferenciar nas deliberações do delegado de polícia aquilo que é despacho e aquilo que é decisão de fato. Há uma cultura, talvez mais pela prática e pelo costume, de se referir às decisões do delegado como despacho, quando na verdade nós sabemos que as deliberações, grande parte delas tem conteúdo decisório. Então decisões são essas deliberações. O indiciamento certamente é uma delas. É uma decisão do delegado, em que ele vai elencar as provas e todos os elementos que o levaram a entender aquele suspeito como autor do crime. Mudando, então, um juízo que era de mera possibilidade para um juízo de probabilidade. E, enfim, gerando uma probabilidade grande do órgão acusador fornecer, ajuizar a sua ação penal posteriormente. Então, o indiciamento, enquanto decisão do delegado, também possui íncito esse postulado da independência funcional. Ninguém pode determinar ao delegado de polícia que indicie ou deixe de indiciar alguém, como vinha sendo feito historicamente aqui no Brasil. A gente via a rodo juízes e promotores enviando requisições para o delegado de polícia indiciar ou deixar de indiciar alguém. E isso foi parar no judiciário, já não é recente, e o próprio STF deixou claro, que se o ato de indiciamento ele é de atribuição exclusiva da autoridade policial, não há fundamento jurídico que autorize o magistrado, essa decisão era específica com relação a uma requisição que foi feita pelo juiz, mas há decisões, claro, também de requisições feitas por promotor de justiça, que se inserem na mesma discussão. Então, não há fundamento jurídico que autorize o magistrado ou o membro do MP a requisitar ao delegado de polícia um indiciamento de determinada pessoa. Isso a Corte Suprema, então, já deixou bem claro. Eu cito ali o parágrafo 6º do artigo 2º, que é dessa Lei 12.830, de 2013, que deixa claro isso, que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. E ele tem que se dar por uma deliberação fundamentada. Acabou aquela prática de simplesmente colocar em uma linha no bojo do relatório do inquérito policial que indicia o fulano de tal pelo crime elencado no artigo tal. O indiciamento é uma decisão, e como decisão, no Estado democrático de direito, ela tem que ser fundamentada, os motivos têm que ser elencados. E tem que ser elencados, certamente, com liberdade. O delegado tem que se ver livre de pressões de qualquer sorte. Ainda sobre a independência funcional, há um aspecto bastante, certamente, umbilicalmente ligado aqui à inamovibilidade, que está estampada também na 12.830, no parágrafo 5º do artigo 2º. Eu vejo alguma resistência de parte da doutrina em reconhecer que a inamovibilidade com esse nome mesmo. E a gente vem lendo aí inamovibilidade relativa ou qualquer outro adjetivo que se dê inamovibilidade, pelo fato de ela estar hospedada numa lei federal e não na Constituição. Mas, na verdade, não há meia inamovibilidade, ou existe ou não existe. Então, no Brasil há uma cultura de desrespeito, de violação a prerrogativas, que na carreira de delegado é visto com salto aos olhos essas violações, e a inamovibilidade é uma delas, e tem que ser respeitada. Talvez a gente só pare de ver abusos em quantidade, como a gente vê hoje, quando o Constituinte resolver colocar isso na Constituição, que é onde merece estar essa prerrogativa, e ainda não está estampada. A exemplo da Defensoria Pública, que colocou recentemente, a inamovibilidade dos delegados tem que estar lá, para justamente ilidir condutas abusivas do administrador público, quando resolver remover delegados de polícia por interesses escusos, e não pelo interesse público. Enfim,
princípio do delegado natural, a gente pode ligar também à independência funcional. Talvez sua gênese, legal pelo menos, possa ser extraída da própria 2.830, no parágrafo 4º do artigo 2º, apesar do que o próprio CPP, quando diz que a investigação ela tem que ser conduzida pela autoridade policial no limite das suas circunscrições e fazendo uma interpretação, buscando lá no artigo 70, por exemplo, do CPP, que define as competências no processo penal, a gente já poderia extrair essa gênese do delegado natural lá do próprio CPP. E agora a 2.830 dando um reforço maior. Enfim, mais uma questão que é de interesse da sociedade também, saber de antemão quem é o delegado que deve investigar o caso. E a gente vê hoje aí professores dissertando sobre isso, exemplo de novo cito o professor Rochester, temos que difundir esse conhecimento. Há vozes em sentido contrário que se limitam a reconhecer os princípios do juiz natural e do promotor natural, mas eu vejo como algo interessante para a sociedade reconhecer o princípio do delegado natural também. Finalizando, a gente tem a questão da condução coercitiva, que foi decidida, de certa forma, de modo recente, pelo próprio STJ e o STF. Então, foi parar um caso, o mesmo caso, inclusive, nas cortes superiores, e decidiu o STJ e o STF que pode o delegado de polícia, pode a autoridade policial, determinar a condução de pessoas à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, ainda que não haja um mandado judicial e ainda que não haja situação de flagrância. Claro que esse poder, dever do delegado, ele tem que ser exercido com grano salis, com parcimônia. Não se trata de se conferir um cheque em branco para autoridades policiais conduzirem à torta e direito pessoas para a delegacia. Mas havendo uma situação fática que embase essa necessidade, que justifique a necessidade de prestar esclarecimentos, é perfeitamente possível. O STJ usou não só o 144 da Constituição, mas também a teoria dos poderes implícitos para poder justificar isso. No ponto 4, o STJ colocou: a teoria dos poderes implícitos explica que a Constituição Federal, quando outorga atribuições a determinado órgão, lhe confere implicitamente os poderes necessários para a sua execução. Então, ele entendeu que esse poder de determinar a condução de pessoas à delegacia seria um poder implícito do delegado de polícia. O STF, embora tenha chegado à mesma conclusão, no sentido de que pode o delegado determinar a condução, ele não sentiu a necessidade de usar a teoria dos poderes implícitos. Ele disse que se trata de mera decorrência do 144 da Constituição e do próprio CPP, que permitem e determinam ao delegado de polícia que esclareça os fatos no âmbito da investigação, utilizando-se das diligências que forem necessárias, inclusive condução de pessoas para a delegacia. Então, essa determinação ela é feita quando o delegado se vale, certamente, da independência funcional. Ninguém vai determinar ao delegado que ordene condução de pessoas para a delegacia. Ele vai fazer isso baseado na sua livre convicção, amparado na Constituição e nas leis. E um detalhe que tem que ser destacado aqui é que eu até, inclusive, discuti com o doutor Zé Paulo, que a gente vê certos abusos na prática por membros de outras corporações policiais, conduzindo pessoas à delegacia desnecessariamente. Esse poder de condução de pessoas à delegacia, ele tem que ser sempre dirigido e coordenado pelo delegado. E o STF ele foi bem claro, quando ele colocou que, no ponto 3, legitimidade dos agentes policiais sob o comando da autoridade policial competente. Então, foi expresso. Há que ter sempre o comando, a coordenação e a ordem emanada do delegado. Não se trata de um poder amplo e discricionário para todo e qualquer agente policial. Enfim, finalizando, aqui para não estender demais, eu queria falar um pouquinho sobre a investigação preliminar ou verificação preliminar de informações, que eu noto um receio grande na doutrina e dentro da própria polícia judiciária em se reconhecer esse procedimento como um legítimo procedimento de investigação criminal.
Há vozes, né, como eu disse, dentro da própria Polícia Judiciária, dizendo que os procedimentos policiais se limitariam basicamente a inquérito policial e termo circunstanciado de ocorrência, dentro da investigação de crimes, né, sem considerar boletim de ocorrência circunstanciado e investigação de ato infracional. Mas, na verdade, para essa verificação preliminar de informações, não há só amparo doutrinário, mas também legal e jurisprudencial, reconhecendo esse como legítimo procedimento policial, investigativo. Então, o amparo legal é extraído do parágrafo 3º do artigo 5º, quando, na sua parte final, coloca que o delegado de polícia, quando recebeu uma notícia crimes de qualquer do povo, ele, antes de instaurar um inquérito, ele deve verificar a procedência das informações. Assim, aquele mesmo raciocínio que embasa a ação penal, no sentido de que o promotor deve recolher justa causa para poder deflagrar e ofertar a denúncia, deve o delegado de polícia seguir. O inquérito policial não é algo automático, né? Há uma decisão, a portaria é uma verdadeira decisão de instauração. E deve o delegado notar se há elementos mínimos, se há pelo menos a possibilidade de reunir esses elementos. Caso contrário, a função do delegado de polícia estaria automatizada nessa parte. Ou seja, estaria o delegado sempre obrigado a instaurar inquéritos policiais de toda e qualquer notícia que chegasse ao seu conhecimento. Então, no STF e STJ, a gente encontra o reconhecimento dessa possibilidade, do delegado deflagrar uma verificação preliminar. O STF diz que, por exemplo, quando analisou a questão das denúncias anônimas, ele colocou que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, ele deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados na denúncia, entre aspas, são materialmente verdadeiros. E após essas diligências preliminares é que ele deve iniciar as investigações. E onde que o delegado vai materializar essas investigações, essas diligências preliminares? Justamente na chamada VPI. E muito embora o STF não tenha usado esse nome, verificação de procedência das informações, o STJ o fez. Numa decisão ele colocou que a instauração de VPI não constitui constrangimento ilegal, eis que tem o escopo de investigar a delácio crimes anônima antes de dar causa à abertura do inquérito. Tá? Então, para quem, que eu já vi muitas vezes, para quem sustenta que não há amparo legal ou jurisprudencial, o amparo está aí, colocado expressamente. Bem, o tempo já se esgotou, agradeço novamente o convite que foi formulado na pessoa do Dr. José Paulo Pires. Reitero a necessidade e a importância de eventos dessa estirpe, organizados por delegados de polícia, consolidando-se cada vez mais como produtores de conhecimento jurídico, né, pertencentes a uma das mais importantes carreiras jurídicas, sem demérito para as demais. Enfim, o meu meio de contato está aí, apesar de eu ter repetido essa caricatura maldosa que fizeram comigo, mas me coloco à disposição posteriormente para outras discussões e dúvidas e reafirmo a minha satisfação em estar aqui com essas mentes tão brilhantes, estudiosos do tema, né? Certamente só estudiosos aqui para estar numa hora dessa num congresso jurídico, e agradeço e até a próxima oportunidade. Obrigado. Doutor Henrique Hoffmann Monteiro de Castro também será agraciado com a medalha e diploma delegado de polícia Ismael Benedito do Nascimento. Convido a doutora Juliana, da Polícia do Tocantins, para vir fazer a outorga. O nosso entrevistado é o Dr. Henrique Hoffmann Monteiro de Castro, delegado de polícia no Paraná, e palestrante com o tema Independência Funcional do Delegado de Polícia na Busca da Verdade. Doutor, seja bem-vindo aqui nesse segundo encontro de delegados de polícia aqui no Paraná e em Foz do Iguaçu.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse belo evento organizado pelos sindicatos, delegados de polícia do Estado do Paraná, Federação Nacional dos Delegados de Polícia, com apoio também da International Police Association, e consolidando o sucesso da primeira edição do evento anterior. Esse segundo encontro tem sido esplêndido, com palestras de alto nível, e por isso me sinto bastante honrado de fazer parte dessa equipe de profissionais. O senhor falou hoje pela manhã sobre a independência funcional do delegado. Dá para se fazer um parâmetro de hoje, o que acontece dentro do cargo de delegado? Então, esse tema é bastante importante e atual, não só para a carreira de delegado de polícia, mas para a população como um todo. Porque o delegado, ele traz consigo uma das mais importantes funções dentro da persecução penal, que é conduzir a investigação criminal. E essa condução, ela tem que ser feita de forma isenta, imparcial, isonômica, tratando o suspeito e a vítima de uma forma absolutamente, como eu disse, imparcial, sem interesses, né? O delegado de polícia, ele não está a serviço da acusação e tampouco da defesa. E nas suas decisões, a autoridade policial, ela deve ter a liberdade para poder deliberar de acordo com a sua convicção, que é baseada na Constituição, nas leis, nos tratados internacionais de direitos humanos. Logo, o que a gente frisou aqui hoje é que o delegado de polícia não deve ceder a qualquer tipo de pressão no momento em que toma as decisões. Decisões essas que influenciam num dos bens jurídicos mais importantes para o cidadão, que é justamente a liberdade de locomoção. Então, a independência funcional do delegado, ela gera reflexos imediatos na própria liberdade do cidadão paranaense e do Brasil inteiro, na medida em que o delegado ele não deve prender cidadãos simplesmente com receio de que a sua decisão desagrade alguém. Ele deve decidir entre a liberdade ou a prisão segundo unicamente a sua consciência, baseado, como eu disse, no nosso ordenamento jurídico. Então, ninguém ou nenhuma autoridade, seja ela quem for, seja um magistrado, um promotor, um advogado ou quem quer que seja, pode determinar ao delegado para que proceda dessa ou daquela maneira, unicamente para atender algum interesse pessoal. O interesse que tem que ser defendido pelo delegado sempre é o interesse público. E nesse ponto a independência funcional que o delegado possui é importantíssima. Doutor, como é tratado hoje um delegado por um promotor de justiça dentre as suas decisões? Então, eu acredito que seja a minoria dos membros do Ministério Público que ainda persistam com esse entendimento de tentar influenciar as decisões de um delegado. Eu acredito que nos dias de hoje a magistratura e os membros do Ministério Público, que exercem importantíssima função também, eles sabem ocupar o seu papel, sabem que cada função é atribuída pelo Estado a autoridades diferentes, e a função investigativa está nas mãos do delegado, assim como a função acusatória está nas mãos do Ministério Público. Então acredito que a grande maioria dos promotores sabe respeitar esse espaço, sabe que isso é um direito do cidadão. Mas aquela minoria que ainda insiste em tentar desrespeitar essa divisão de atribuições, essa minoria que tenta determinar como o delegado deve ou não proceder, isso tem que ser combatido, né? O cidadão tem que estar atento a isso, porque pode acabar, eventualmente, algum suspeito sendo preso indevidamente se o delegado de polícia se sentir coagido de alguma maneira por alguma autoridade, quem quer que seja, não só um promotor, é apenas um exemplo, mas repetindo, né, o delegado ele tem que se ver livre para tomar decisão unicamente com base no nosso ordenamento jurídico, com base na Constituição e nas leis. Doutor, aí entra também a questão dos direitos humanos? Certamente, a função do delegado, na medida em que ele se vale dessa independência funcional para decidir, é uma função basicamente de proteger direitos fundamentais dos indivíduos. Então, o delegado de polícia ele tem como missão precípua buscar a verdade
seja ela beneficia a ela quem seja, né? O delegado não está a serviço da acusação nem da defesa, e além de buscar a verdade, ele proteger direitos fundamentais do cidadão. Então a proteção dos direitos humanos certamente é atividade fundamental, princípio que o delegado tem no seu dia a dia, no exercício da sua função. Doutor, qual que é o seu estado e como que está sendo tratada a polícia lá no seu estado? Então, eu exerço minhas atividades aqui no estado do Paraná, fui delegado no Mato Grosso também, e no Paraná não é muito diferente dos outros estados. Nós encontramos ainda alguns problemas para poder, de fato, garantir os direitos fundamentais, né, dos cidadãos. Encontramos em alguns locais problemas para se fazer respeitar a independência funcional do delegado de polícia, e nesse sentido eventos como esse, em que são expostas esses entendimentos de uma maneira técnica, de uma maneira doutrinária, são eventos importantíssimos para esclarecer não só para os profissionais da área jurídica, para os delegados, advogados, estudiosos que estão aqui, mas expor isso para a própria população, para ela saber que ela tem o direito sempre de ser investigada por uma autoridade imparcial e isenta, que é o delegado, e que deve decidir sem qualquer tipo de receio nesse ou naquele sentido. Diante da sua visão, você parabeniza então o organizador, o coordenador deste evento, Dr. Marques? Certamente, é um evento que salta aos olhos a organização e a competência como foi realizado. É uma estrutura incrível, participantes de alto nível, tanto expondo as ideias como palestrante, como também na condição de ouvintes. É um debate riquíssimo, né, entre estudiosos do tema, como eu disse. E a organização de evento como esse, ela deve continuar, né, deve certamente haver novas edições, porque quem ganha com isso são os profissionais que militam nessa área, e ganha também a população, que vai ter a certeza de que vai ser bem recepcionada quando tiver que ser atendida, por exemplo, na delegacia de polícia, que vai ser respeitada em seus direitos. Então, tem que ser agradecido, sim, os organizadores do evento, especialmente o Dr. Cláudio Marques, presidente do sindicato dos delegados de polícia do estado do Paraná, e todos os demais que contribuíram de alguma forma, exemplo do Dr. José Paulo Pires também, da Federação, do Dr. Mazo, da International Police Association, e os demais colaboradores que tornaram isso possível. A gente espera estar novamente aqui no ano que vem, seja em Foz ou em outro local em que se realize o terceiro encontro.